Olá, como estão? Bom, hoje eu estou estudando sobre o uso reducer, né? Também para relembrar aqui alguns pontos, estava dando uma lidinha na documentação. E mais uma vez resolvi fazer o vídeo para compartilhar com vocês, né? Como uma forma também de internalizar as informações. Então, o uso reducer, ele serve ali também para a gente conseguir guardar estados, né? Então, ele também é uma forma de guardar estados e é muito usado ali com o uso context e o uso reducer. Então, como que é a syntax, né? Ele tem aqui uma const que começa com o estado, o state, o dispatch, aí o uso o reducer, que é uma função, o argumento inicial, isso aqui podendo ter ou não. Não vou me atentar a isso aqui, vou olhar essa parte que é obrigatória, que é o que normalmente a gente vê por aí. E aí, como é que é a syntax, né? A gente tem uma função reducer, que vai ter o state e vai ter a action. E aqui no meu componente é dessa forma aqui que eu declaro. Então, eu chamo o user reducer com o reducer, que é a função, e o estado inicial ali, né? E o que de fato vai ser, entre aspas, aí manipulado. E essa função dispatch, você manda types para ela, né? Para dentro da função reducer, para ser, digamos assim, as actions, né? Então, isso vai ser as ações. É isso que vai definir aí as ações. Aqui ele dá um exemplo, né? Com o mesmo exemplo. E aí, aqui ele diz que a gente pode ter uma função de clique que vai chamar uma dispatch, né? Que será incrementar a idade. Então, como é que seria isso aqui, né? Aqui, ó, a gente está clicando no botão, está incrementando. Então, a gente tem aqui o import do uso reducer. Você tem a função reducer, que tem o estado e a action. E aqui ele faz um if. Se action.type, que é o que a gente vai estar mandando aqui, né? For igual ao increment age, ele retorna o age como state.age mais 1. Então, está incrementando, que é o que está rolando aqui. Senão, ele vai dar um erro. E aí, no nosso componente, como é que fica isso? Eu faço aqui a const state, dispatch, user reducer. E no button, no onClick, eu faço esse dispatch com type increment. Então, automaticamente, isso vai para lá. Automaticamente acontece isso. A gente só precisa fazer isso aqui para que o estado mude, né? Para que a idade seja incrementada. E a função reducer, ela sempre tem, né, o estado e a ação aqui. A gente pode nomear de outras coisas, mas nesse caso aqui seria a action. E aí a gente pode ter um swift aqui. Por exemplo, se a ação for incrementar, vai retornar então o nome e a idade com mais 1. Se for trocar o nome, por exemplo, vai retornar o action.nextName e a idade sem alteração. Caso contrário, dá um erro aqui. E como é que fica? E aí ele mostra aqui também como é que seria a função form nesse caso. Então, a gente teria esse formulário em que teria as ações de clique, que incrementa, então faz um dispatch desse tipo, ou a função que muda o nome. E aí esse dispatch vai fazer vai chamar o change name e vai mandar o next name, que vai ser o que a pessoa está digitando, né? O etarget.velo, que é exatamente o que acontece aqui. Então ele pega a ação ponto next name, que foi o que a pessoa digitou para fazer essa troca. Aqui ele dá um alerta. A documentação diz que a gente não pode, né, renomear, mudar o estado assim, dessa forma aqui, retornar. Isso aqui não se pode fazer. A gente precisa retornar tudo que tem no estado e aquilo que a gente está mudando. Então, isso aqui é o correto de se fazer. Isso aqui a gente jamais pode fazer. E aqui tem alguns exemplos, né? Ele começa dando um exemplo exatamente desse de troca o nome. Então, como eu já comentei, se a ação, né? Se o tipo da ação for incrementar a idade, vai retornar um nome e incrementar, que é o que está acontecendo aqui. Se a ação for trocar o nome, então, ó, se eu colocar teste aqui, ele está pegando e trocando, né? Então, toda vez que eu digito, troca aqui.
Isso aqui reflete isso aqui. Então tá trocando. E qual que vai ser o estado inicial? O estado inicial vai ser o nome Tyler e a age 42. Se a gente botar um reset aqui, ó, carregando, mas olha lá, esse é o estado inicial, nome Tyler e idade 42. E aí a gente faz esse incremento através da ação do clique, ou a gente está mudando aqui através dos teclados, do clique do teclado, né? E está dentro desse retorno aqui. Então a gente tem o input, que o value é o state do nome, e o change, que está trocando, chama aquilo lá que vai chamar o reducer em si mesmo. Outro exemplo que ele dá é um to-do list. E aí aqui é interessante, né? A gente tem a importação do reducer de dois componentes, que é o adicionar task e task lists. Então, a nossa função reducer, ela começa com as tasks, que é o nosso estado inicial, e as actions. Então, eu vou ter algumas actions aqui, e vindo aqui, ó. A gente tem o título, e a gente tem o primeiro componente, que vai ser onAddTask, que vai chamar a handler addTask. Então, se eu quiser adicionar uma task, eu venho aqui na handlerTask. Como é que isso é feito, né? Eles chamam de dispatch. Qual que é o tipo? ADD, da função reducer. O ID é o next ID mais, que nesse caso aqui, olha, ele está começando com 3. Então, ele põe mais um para frente e manda o texto também. E aí, se a gente vem aqui, se cai na função reducer, se vem para o caso de adicionar, o que ele faz? Ele pega todas as tasks já existentes, né? Todo o estado já existente, e adiciona mais um. Simples assim. Então, ele põe o ID, que é o action.id, o test, que é action.test. Simples assim, tá adicionada uma nova tarefa. Aqui. E aqui também, quando a gente começa, né, o nosso app principal aqui, a gente faz a sintaxe do reducer normal. Então, a gente tem tasks, que é o nosso estado, o dispatch, chama o user reducer, que é o hook, passando tasks reducer, que é a nossa função redutora, e a nossa initial tasks, que é isso aqui, ó, que é esse array aqui, contendo essas tarefas. E aí, se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, nessa task list, que é o nosso outro componente, as tasks vão ser as tasks, né? Estados da tasks aqui. E se eu quiser mudar ou se eu quiser deletar. Então, para mudar é o handle change e para deletar é handle delete. Então, aqui, se eu quiser mudar, como é que eu faço isso? Eu chamo dispatch do tipo change e passo a task para mudança. E aí, aqui, se a gente vê na nossa função redutora, como é que funciona isso aqui? Aqui eu estou fazendo um map, então o map ele faz uma transformação do array, devolve um novo array. Então o que ele está fazendo? Ele está pegando as tasks, está fazendo um map, e aí ele está verificando, tá? Para cada ação, né, para cada passagem dentro do array, vira um T aqui, e aí se T.id for igual ao action.task.id, então se o que ele está verificando foi igual ao que a gente passou aqui, ó, que a gente passou aqui, que é a task com o seu ID, ele vai retornar action task mudada. Então, se for igual, ele retorna mudado. Em caso contrário, ele não retorna nada. E aí, para deletar, a gente chama o dispatch type delete com passando o ID da task. E aqui também ele faz aqui de uma forma diferente, né? A gente não faz um delete. É um delete, efetivamente, mas o que ele faz aqui é um filter. Então, ele transforma esse array em um novo array, tirando aquilo que foi passado. Então, o que está acontecendo aqui? Ele verifica se o ID é diferente do action.id. Se for diferente do action.id, ele acrescenta no novo array. Se for igual, ele deleta. Então, nesse novo array, depois de passado do filter, não vai existir. Então,
Assim que funciona o reducer aqui. E aqui funcionando, ele mostra de uma forma bem interativa aqui, ó. E isso fica uma forma fácil de se fazer e de se controlar estados, né, com a utilização do reducer. E aqui ele dá a opção, porque né, o que acontece? A gente está passando os estados, a gente está fazendo aqui a passagem dos estados, só que é um pouco perigoso, né? Que efetivamente a gente está mudando esses estados e passando novos estados. Aqui ele te dá a opção de usar uma biblioteca chamada Ymer e que isso seria de certa forma mais seguro. E qual que é a diferença, né? Bom, eu não vou... Pode ser que eu fale besteira, então eu não vou entrar no mérito do Ymer, mas a gente vê algumas diferenças do sendo feito ali pelo Reducer ou usando a biblioteca Ymer. Por exemplo, para adicionar, ele faz um push. Então, me parece que ele não cria um novo, até se alguém puder deixar um comentário aqui ou algo assim, se tiver um conhecimento mais profundo sobre isso. Mas me parece que ele não cria um novo array, né? Ele não faz uma transformação, ele coloca já dentro desse, ele faz um push, então ele coloca no array existente. Aqui ele procura também dentro do array existente, ele não faz uma transformação. Parece que essa seria assim a diferença. E aqui ele fala, vou botar em português aqui para ficar mais simples de entender. Ele fala que o Ymer permite escrever código conciso como se você estivesse modificando objetos, mas nos bastidores ele executa atualizações imutáveis. Bom, então pelo que eu entendi aqui, essa biblioteca, ela permite que eu faça, por exemplo, um push, como se eu estivesse mudando, mas no final das contas eu não estou de fato mudando, né? Isso se torna imutável, enfim. É um conceito um pouquinho mais complexo e eu não sei profundamente sobre essa biblioteca ou como funciona, então não vou entrar no mérito. Aí aqui eu tinha visto um outro exemplo também, e aí usando a biblioteca Ymer, fui ver como que isso funcionava, e aí ele usa aqui também um fetch, né, uma API, um payload, enfim. E aí eu achei interessante, ele tem aqui um estado inicial, que vai ter os characters, que vai ser a data, o erro ou o login. Então, data é o que vem no payload, ou pode ser um erro nessa chamada, ou pode estar esperando. E o login começa com false aqui, né? Eu tenho as ações, então eu tenho um reducer actions, em que se for fetch, weekend, mort, pend, se tiver pendente esse estado, eu retorno que login tá true, isso aqui continua null, né? Que é esse estado inicial. Se estiver resolvido, login tá false, então tá resolvido. O erro eu retorno null e a data, né, os dados que vem aqui, eu retorno o valor desse payload que vem aqui da API. E se for rejeitado, o login vem falso, eu coloco o payload erro, o erro que vem dessa API, e data, né, os dados vai ser null, porque não vai ter esses dados. Aí ele faz uma função redutora aqui, que eu tenho estado e uma action. Eu tenho uma função que vai ser reducer actions, que vai ter action.type, então que é isso aqui, né? Então ele pega, isso aqui é um objeto, então ele está pegando esse objeto com action.type para entender qual que seria essa ação aqui pedida na função. E aí, se tiver essa action, ele retorna um Ymer aqui com o estado com o draft state e com a action.payload que vem junto. E aqui é como se eu tivesse, não, né? Ele está retornando o estado aqui. Em caso contrário, ele dá um warning. De qualquer forma, ele retorna o estado, se não for possível fazer isso aqui. Aí, na função principal, né, no nosso componente app, ele faz aqui um state, um dispatch, que chama user reducer, que vai chamar o reducer, e
os dados iniciais. Então, ele está chamando reducer, que é a função, e os dados iniciais aqui. E aí ele faz um useEffect aqui para chamar de fato a API. E aí ele começa esse useEffect dizendo que é né, para rodar é true. Começa como true. E aí ele faz a chamada. Ele faz a chamada para esse endereço aqui, trata os dados e retorna o JSON. E aí se o estado .characters por loading for verdadeiro, então está aguardando, né? Se isso aqui ainda está aguardando, então aqui, ó, ele começa com false. Mas se for verdadeiro, como é que acontece isso aqui? Ele vai chamar a função da API e vai ter um ten aqui. Aí esse ten vai trazer os dados. E o que acontece? Se isso aqui for verdadeiro, então tá rodando aqui, é verdadeiro, ele faz um dispatch, mandando a ação como resolvido. E aí ele manda o payload como o value sendo a data.results. Então foi resolvido. Se foi resolvido aqui, os caracteres loading é false, o erro é null, a gente pega os valores aqui e atualiza aqui nesse estado. Se der um erro, um cat erro, aqui continua true, né? Então a gente está rodando, ele faz um dispatch em que ele põe reject e o payload manda esse erro. Vai fazer a mesma coisa daqui. Em caso contrário, ele vai retornar rodando false, então para parar essa chamada, e aqui ele está dependendo dos estados, que é esses caracteres. Essa é a dependência dele aqui para rodar, né? Isso que a gente precisa ter para não ficar rodando infinitamente, ou sempre que for renderizado aqui. Aí ele faz um destructor aqui também, ele pega loading data e error dos characters, e ele faz o return do componente app, da função app. E aí aqui nesse tipo de button, ele tem o dispatch, que é para pend, né? Então, quando a gente... Deixa eu voltar aqui. Quando a gente aperta o botão, a ação que vai fazer é pend. Então, ó, é pend. E aí aqui rapidinho aparece loading character, né? Porque ainda não chegou. E aí se a gente sobe aqui em cima, o pend significa que o loading é true, erro é null e null, que também vai estar atrelado aqui a essa lógica aqui, ó, que ele só vai fazer a chamada se for true. Então a gente apertou aqui, ele começa com falso. Só quando a gente aperta aqui, mais uma vez, só quando a gente aperta aqui que fica true. Então ele entra para fazer de fato a chamada para API. Aqui ele vai fazer uma série de validações, mas acho que a mais válida aqui é ele verifica se o loading é falso, né? Se é diferente de loading. Ele verifica se os dados são diferentes de null. E ele verifica se data.length, né? Se o que vem da API é maior que 0. Se sim, o que ele faz? Ele faz uma while, em que ele pega o estado dos characters.date. Então ele pega o estado que está lá, faz um map. E aí desse map ele vai pegar a key e o nome. Ele dá como key aqui o ID que está vindo da API e o nome e lista aqui. Então aqui ele está usando o immer. Com a API, com os effects, já fica entendimento um pouquinho mais complexo, mas se for passo a passo entender o que está acontecendo no código, fica fácil de entender. E esse é o uso Reduxer. Se puder curtir e comentar, eu agradeceria. Obrigada e até a próxima.